Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos uma aula de matemática. Então vamos falar sobre números naturais. Para representar os números, usamos os símbolos indo-arábicos ou algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 algarismos, podemos representar qualquer número. O conjunto dos números naturais é infinito. Sistema de numeração decimal, ordens e classes. O nosso sistema de numeração é decimal, porque as unidades são agrupadas de 10 em 10. Cada algarismo de um número indica uma ordem. Cada grupo de 3 ordens forma uma classe. Vejamos. Temos aqui o número 345. Cada número ocupa uma ordem. O 5 está na ordem da unidade. O 4 está na ordem da dezena. E o 3 está na ordem da centena. Então, podemos dizer que este número possui 3 ordens. Então, as 3 ordens formam uma classe. Esta é a primeira classe, que é a classe das unidades, também conhecida como unidades simples. Então, vejamos. A letra U significa unidade. A letra D significa dezena. E a letra C significa centena. Então, observe. Aqui temos 3 ordens que formam uma classe, que é a primeira classe das unidades. Vejamos outros exemplos. Então, agora temos a primeira classe, que já aprendemos, que é a classe das unidades simples, e temos agora a segunda classe, que é a classe dos milhares. Observe que cada classe possui 3 ordens. A primeira, a segunda e a terceira ordem estão dentro da primeira classe. A quarta, a quinta e a sexta ordem estão dentro da segunda classe. Agora vejamos um número e vamos preencher o quadro valor de lugar. Vamos lá? Temos aqui o número 999. Lembrando que para preencher o quadro valor de lugar, começamos sempre da direita para a esquerda. Então, vamos trazer este 9 aqui para a primeira ordem, que é a ordem da unidade. O outro 9 vamos trazer para a segunda ordem, que é a ordem da dezena. E o outro 9 vamos trazer para a terceira ordem, que é a ordem da centena. Então, observe que este número possui 3 ordens. Se ele possui 3 ordens, ele ocupa uma classe, que é a classe das unidades simples. Vejamos outro número. Temos aqui o número 10.000. E aí, gente, vamos completar o quadro valor de lugar? Começamos aqui do lado esquerdo ou do lado direito? Quem lembra? Quem disse do lado direito acertou. Então, vamos trazer o 0 para a primeira ordem, que é a ordem da unidade. O outro 0 vai ocupar a segunda ordem, que é a ordem da dezena. Este outro 0 vai ocupar a terceira ordem, que é a ordem da centena. E este outro 0 vai ocupar a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. E o número 1 vai ocupar a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar. Então, observe que o número 10.000 ocupou 2 classes. Ele ocupou a primeira classe, que é a classe das unidades simples, e ele também ocupou a segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, o número 10.000 possui quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. Ele possui 5 ordens.
E ele possui quantas classes? Ele possui 2 classes. Por que, professora, ele possui 2 classes? Porque alguns algarismos estão ocupando a primeira classe e outros algarismos estão ocupando a segunda classe. Vejamos outro exemplo. Agora temos 3 classes. A primeira classe, que já estudamos, que é a classe das unidades simples. A segunda classe, que já vimos também, a classe dos milhares. E agora temos a terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, dentro da primeira classe, temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Dentro da segunda classe, temos a quarta, a quinta e a sexta ordem. E dentro da terceira classe, temos a sétima, a oitava e a nona ordem. Então, temos um total de 9 ordens. Então, já vimos que o número 999 ocupou apenas uma classe, que foi a classe das unidades simples. Já o número 10.000 ocupou 2 classes, a primeira classe das unidades simples e também ocupou a segunda classe, que é a classe dos milhares. Agora vejamos outro número. Temos aqui o número 3 milhões. Vamos preencher este número no quadro valor de lugar. Vamos lá? Começamos por onde, pessoal? Da direita para a esquerda. Então, vamos trazer o 0 para a primeira ordem, que é a ordem da unidade. O outro 0 para a segunda ordem, que é a ordem da dezena. E o outro 0 para a terceira ordem, que é a ordem da centena. Então, aqui, os 3 zeros já ocuparam a primeira classe. Vejamos agora o outro 0. Ele vai ocupar a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Este outro 0 vem para a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar. E o outro 0 vem para a sexta ordem, que é a centena de milhar. E o número 3 vai ocupar a sétima ordem, que é a ordem da unidade de milhão. Então, vamos ver quantas ordens ele ocupou. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, ele ocupou 7 ordens. E ele ocupou quantas classes? Ele ocupou a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Ele ocupou a segunda classe, que é a classe dos milhares. E ele ocupou a terceira classe, que é a classe dos milhões. Mas ele ocupou as 3 ordens da classe dos milhões? Não, ele ocupou apenas a sétima ordem, que é a unidade de milhão. Agora vamos fazer uma atividade para praticarmos o que acabamos de aprender. Vamos lá? Obrigada a todos pela presença. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!